O Espírito Santo ministrava muito ao meu coração a respeito de como viver a palavra de Deus, de como trazer para a nossa realidade aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito, ou as promessas que a Bíblia tem para você e para mim. E o Espírito Santo, ministrando isso no meu coração, me levou em alguns trechos e eu quero compartilhar com você nessa manhã. Nós vamos estar lendo alguns trechos da palavra do Senhor. Mateus 6, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer de um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã se lança no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Quantos já ouviram esse texto? Amém? Eu acredito que todos nós já ouvimos falar sobre esse texto. E é um texto muito interessante. E quando eu estava lendo esse texto ontem, e outros textos que leremos também, Deus falava comigo a respeito de alguns princípios. Interessante que eu já vi algumas colocações erradas a respeito desse texto. Eu já vi pessoas amaldiçoarem o trabalho por causa desse texto. Eu já vi pessoas dizerem que elas não deveriam trabalhar por causa desse texto. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. E muito pelo contrário. O texto reconhece a importância de nós buscarmos e termos as coisas desse mundo, sobre as nossas necessidades. O texto ele fala claramente a respeito de necessidades humanas. Quantos são humanos aqui dentro? Amém? Tem alguém que não é humano aqui? Todos nós somos humanos e temos necessidades humanas. A Bíblia reconhece isso. A palavra de Deus reconhece isso. O que o texto está querendo nos ensinar e nos mostrar é que nós devemos ter a nossa vida organizada em prioridades. O nosso erro não é trabalharmos e buscarmos o que temos que vestir, ou o que temos que comer, ou o que precisamos para o nosso mantimento, para o nosso dia a dia. O nosso erro é tirar Deus em primeiro lugar da nossa vida. E aqui o texto está nos ensinando um princípio muito importante para nós. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia afirma que todas essas coisas vos serão acrescentadas, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus. Sabe o que mais nós priorizamos na nossa vida? Sabe o que mais você prioriza na sua vida? Você consegue identificar isso? Uma forma de você identificar o que você mais prioriza na sua vida é você identificar aquilo com que você gasta mais tempo da sua vida. Eu tenho dito aqui que o tempo é a moeda mais importante que nós temos hoje. O tempo da sua vida é aquilo que você tem de mais valor para oferecer. E em que você tem colocado a maior parte da sua vida? Aonde você tem dedicado a maior parte da sua vida? É buscando ao Senhor? É buscando o reino de Deus, a justiça de Deus? Eu não estou falando de vir à igreja. Eu não estou falando para que você conte no dedo quantas vezes você vem na igreja, quantas horas você passa na igreja, não. Eu estou falando de um estilo de vida. Eu estou te falando que como é o seu dia a dia. Onde está a sua mente, o seu coração durante o seu dia? Aonde está, qual é o seu posicionamento quando algumas coisas acontecem no seu dia a dia, como você reage a elas? É sobre isso que o texto está dizendo. E você pode fazer isso agora. Você pode tentar identificar aonde a sua vida está sendo mais gasta. Se você começar agora, pegar uma balança e colocar as prioridades com que você tem gasto mais o seu tempo. Essa geração tem perdido ou tem gasto mais tempo com aparelhos como esse do que na presença de Deus. Eu conheço pessoas que seguem outras pessoas, canais, e passam o dia inteiro e tem horário para se encontrar com os caras, para ouvir o que eles têm para dizer. E você pergunta se essa pessoa teve um tempo com o Senhor, se teve um particular com o Senhor, teve um momento de oração com o Senhor, e ela te diz que não. Muitas pessoas são boas de ser ouvidas? São. Tem a oferecer? Tem. E o texto não está tirando nada disso, está tirando valor de nada disso. Mas a questão aqui é prioridade. Aonde está o seu coração? Aonde está a sua mente? No que você está pensando quando você acorda de manhã e vai se preparar para sair da sua casa? Aonde estão os teus filhos no seu pensamento? Aonde está a sua família? Aonde está aquilo que Deus tem entregue nas tuas mãos? Isso é reino de Deus. A sua casa são as primeiras pessoas que Deus colocou na sua mão para que você cuide. Os seus filhos são herança do Senhor, que precisa ser cuidada por você. Mas nos dias de hoje nós estamos vendo muitos provedores, e agora eu quero falar diretamente para os pais. Muitos provedores, homens que provêem de tudo para casa. E isso é bom. Mas mais importante de você ser um provedor, você tem que ser um pai presente. Você tem que estar junto com seu filho. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Muito mais do que um provedor,
O filho quer a presença do pai. Onde está a sua prioridade? Será que o teu trabalho tem tirado toda a sua força? Tem sugado toda a sua energia? Eu conheço história de homens que eu pude ouvir relatos de homens que falaram para mim que se tivesse outra oportunidade, faria tudo diferente. E eram pessoas trabalhadoras. Pessoas que faziam tudo pelos filhos, pela casa, pela esposa. Mas por eles não priorizarem a família, não priorizarem aquilo que Deus entregou na mão deles, o tempo foi passando, os filhos foram se afastando, o casamento só era de fachada, não existia mais. E ele viu que todo aquele trabalho, ele cumpriu uma parte do papel de prover, mas ele deixou de ser pai. E sabe o que acontece? Nós temos uma geração que tem crescido e não tem estrutura emocional, não tem maturidade espiritual. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Provisão não gera maturidade. Provisão não dá estrutura. É somente uma parte. Eu declaro nessa manhã que você vai priorizar as coisas importantes da sua vida. Que é isso que a Bíblia está dizendo. E quando você aplica esse princípio, o texto nos garante que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe a Bíblia? A palavra de Deus é um livro condicional. Você precisa praticar para receber o que ela tem para te oferecer. Você precisa realizar os princípios que ela está te ensinando para que você receba aquilo que ela está te oferecendo. Sabe, Deus, Ele é Pai. Ele não quer simplesmente te encher de presentes, mas Ele quer te formar um homem e uma mulher estruturado emocionalmente, estruturado espiritualmente, para que possa alcançar outras vidas, outras pessoas, para que possa te levar em lugares e você poder ter algo para dar. Mas nós precisamos. O Espírito de Deus falava muito comigo a respeito disso. A minha igreja não tem como andar naquilo que eu tenho para ela, que já é promessa, que já está na palavra de Deus, já está decretado sobre a sua vida antes de você nascer. Essa palavra aqui já estava colocada aqui antes mesmo de você nascer. Mas para que você vive, para que você possa viver isso, você precisa aplicar os princípios de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, de ter uma vida na presença do Senhor, de ter uma vida dentro daquilo que a Bíblia está dizendo que você tem que ter. Amém? Quantos entenderam isso? Amém. Abra sua Bíblia comigo. Em Provérbios, capítulo 3, verso 5. Provérbios, capítulo 3, verso 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor:
Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Quantos já ouviram esse texto? Amém? Glória ao Senhor. Irmãos, você pode dar glória a Deus, você pode falar, você pode ficar quieto também se você quiser, não tem problema, tá? Mas você tem liberdade na casa do Senhor, aqui é seu Pai. Aqui é a casa do seu Pai, amém? Glória a Deus. Eu estou sentindo que hoje Deus está falando conosco de uma forma diferente. Mas eu tenho certeza que você tem sido tocado pela palavra de Deus. Porque o que nós estamos falando aqui é a palavra de Deus, não é minha palavra. O que nós estamos falando aqui é a Bíblia. E você precisa entender isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? A ideia que o texto está nos dando é de alguém que está numa caminhada, está numa jornada. É de alguém que está na caminhada da sua vida. E essa caminhada está difícil, tortuosa, altos e baixos, dando voltas e não chegando a lugar nenhum. Aí o texto vai e te dá uma proposta. Reconheça Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O texto está dizendo, te dando uma proposta. Traga o Senhor para o seu caminho. Traga o Senhor para a sua vida. Traga Ele para você. E Ele vai endireitar, Ele vai fazer com que esse caminho seja um caminho reto, um caminho de progressão, um caminho de avanço para você. O texto é muito claro nisso. Só que ele também nos apresenta condições para que isso aconteça. Sabe, muitas pessoas têm trago sim, reconhecido sim Deus como seu Salvador, Deus como seu Libertador, Deus como alguém soberano, Deus como Pai, mas ele não tem confiado no Senhor de todo o coração. Então não adianta simplesmente trazer Deus para você. Não adianta simplesmente abrir a sua vida e trazer Deus para você. Você tem que confiar nele de todo o seu coração. Você tem que se entregar para ele de todo o seu coração. Você tem que se colocar diante dele, sem reservas, mostrar realmente quem você é. Ele é seu Pai, Ele te ama. E eu quero te dizer, não importa o que você já fez, ou faz, ou whatever, Ele te ama. E o amor dele vai sempre superar o seu pecado. E não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe o que essa palavra quer nos dizer? Se estribar, se firmar. É você estar firme em alguma coisa. Muitas pessoas se firmam naquilo que eles pensam que são. Muitas pessoas têm se firmado no seu conhecimento, naquilo que aprendeu, naquilo que estudou. E o texto está sendo claro, abre mão de tudo isso. Abre mão de todo o seu conhecimento. Abre mão de tudo isso. Eu quero entrar na sua vida. E eu quero que a sua vida seja uma vida de avanço. Uma vida de progresso. Uma vida que você vai chegar aonde eu tenho para você. Mas você tem que abrir mão daquilo que você acha que pode fazer. Se nós entendermos esses princípios. Se nós reconhecermos que não somos nada. E que se não fosse a misericórdia do Senhor e o amor do Senhor derramado sobre nossas vidas, muitos de nós não estaríamos aqui, eu tenho certeza disso.
mas nós queremos sim um benefício. Nós queremos sim, aceitamos sim que Deus entre na nossa vida, entre no nosso coração. Sim, Deus, arrume o meu caminho. Sim, Deus, me ajuda a chegar mais rápido. Não é dessa forma. Precisamos confiar em Deus e abrir mão daquilo que somos e deixar Ele agir na nossa vida a cada dia e deixar a nossa vida ser transformada pelo amor de Deus em todos os dias e deixar com que Ele age sobre os nossos corações. Em nome de Jesus. Quantos entenderam isso? Amém. Eu quero que você grave no seu coração, na tábua do teu coração, esses princípios para a sua vida, que vai fazer toda a diferença para você, em nome de Jesus. 1 João 5, verso 14 e 15. Deus está aqui, irmãos. Amém. Deus está aqui, irmãos. Aleluia, aleluia. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ponto. E se sabemos que nos ouve em tudo aquilo que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que Ele fizermos. Amém? Entenderam? Entenderam o princípio de pedir e receber? Entendeu porque muitas das vezes nós não recebemos? Muitas das vezes nós fazemos parte do processo, mas parte do processo não vai fazer que você receba aquilo que Deus tem para você. Você precisa fazer todo o processo. Entendeu que muitos de nós pedimos e nunca recebemos? Porque a sua petição, a nossa petição, tem que estar primeiro ligada com a vontade de Deus. Entenderam? Amém. Sabe por que aquela oração que você orou durante anos e talvez você não recebeu? E talvez você até reclame com o Senhor, até fale para o Senhor que você está fazendo isso ou aquilo. Se você não trabalhar em cima do princípio que a Bíblia está te ensinando, você não vai receber. Deus, Ele é Pai. E o Pai normalmente Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para o filho. O Pai, Ele sabe disso. O princípio desse texto é muito mais importante você saber a vontade de Deus, amém, do que você bater seus joelhos no chão para pedir alguma coisa. Amém. Então, antes de pedir algo ao Senhor, busque a vontade dEle. Amém. Uma vez que você sabe a vontade dEle, você vai orar, Ele vai ouvir e vai realizar na sua vida. Amém. E quando Deus me deu esse texto, Deus me fez me lembrar lá da minha infância, da minha adolescência. Eu me lembro que eu, com uns 12, 13 anos, o meu maior sonho era dirigir. Alguém passou por isso aqui? Os homens, principalmente. Irmãos, eu sonhava em dirigir. Eu estava dirigindo. Eu sonhava. Eu acordava. Nossa, foi um sonho. Ia lá fora, ficava olhando o carro do meu pai, ficava admirando o carro do meu pai. E era o meu maior sonho. Eu lembro que eu tive essa fase. Cara, eu preciso dirigir. Eu preciso ir para a escola de carro. Esse então era o sonho dos sonhos. Eu preciso.
E eu me lembro que uma vez eu fui pedir meu pai. E eu já sabia fazer algumas coisas que ele ficava, quando eu falava para ele me ensinar, ele falava assim, ó, primeira lição, eu vou estar dirigindo, você fica prestando atenção no que eu estou fazendo. E eu ficava igual um doido assim, olhando, marcha, embreagem, até esqueci já. Marcha, embreagem, passa primeiro e tal, aquela coisa toda. Eu falei, tá bom, eu já sei a teoria. E eu me lembro que uma vez eu cheguei no meu pai e falei, pai, deixa eu dirigir, pai. Deixa eu sair, deixa eu dar uma volta com o carro. Ele, não. Não, pai, eu já sei, eu vi o senhor fazer, eu sei como é que faz. A embreagem, vai saltando devagarzinho, passa a primeira, não pode deixar dar o tranco, vai depois passa a segunda, eu sei como é que é, pai. Não, você ainda não está preparado. E eu me lembro que eu insisti, eu falei, não, pai, deixa, eu saio aqui na rua só, deixa eu dar uma volta aqui rapidinho, pai, já volto já. Não, você não está preparado. Você pode causar um acidente. Você pode se machucar, pode machucar outras pessoas. Você pode até matar alguém. Você não está preparado. Você acha que eu aceitei aquela palavra? Fiquei triste, frustrado. E eu tinha alguns amigos da minha idade que já dirigiam. E aquilo me matava, irmãos. E o tempo passou. E eu fiquei observando meu pai, observando. Daí então teve um dia que a gente foi pro interior do Rio. E lá era bem calmo, era aquela terra batida e tal, não tinha muito lugar para você se acidentar. Ali meu pai me ensinou. Ali foi a primeira vez que eu peguei no carro de verdade, dirigi um pouquinho e fui dirigindo. Aí quando ia para a igreja já deixava eu dirigir com ele do lado. E algumas coisas que a gente ia fazer, ele deixava eu dirigir com ele do lado. Eu fui pegando confiança e tal. De repente o pai falou, tá pronto. Tá pronto. Pode pegar o carro para a igreja. Pode pegar o carro, fazer isso, fazer aquilo. Só, não era tudo que eu queria, não. Era só as coisas que ele queria que eu fizesse para ele. Levar as irmãs então na igreja, irmão. Meu Deus do céu. Então veio aquela alegria em mim. E eu finalmente consegui realizar aquele sonho. Só que hoje, o tempo passou, e não faz muito tempo, eu consigo entender o que meu pai fez comigo. E até agradeço a ele por ele ter feito isso. Porque se a minha imaturidade tivesse prevalecido naquele momento, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez eu estaria morto num acidente. Um adolescente sem experiência, dirigindo uma cidade como o Rio de Janeiro, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje. Talvez eu poderia ter provocado acidentes terríveis, ter sido preso, ter entrado em situações terríveis, simplesmente porque eu não ouvi o meu pai. Simplesmente porque aquela petição que eu fiz a ele, e ele ouviu. É pai e filho aqui essa história. É pai e filho. E ele ouviu, mas não estava dentro dos planos que ele tinha para mim. Porque o plano dele para mim era, ele vai dirigir sim. Ele vai usar o meu carro sim. Ele vai fazer isso sim. Mas dentro do tempo que eu tenho para ele de preparação. Aí você e eu nos frustramos. E começamos a tomar atitudes que só vai ainda piorando as coisas. Por quê? Porque achamos que Deus não está nos ouvindo. Porque achamos que Deus não está fazendo nada a nosso favor. Muitas coisas que eu pedi ao Senhor, muitas coisas que eu coloquei em oração diante de Deus, hoje eu ajoelho e agradeço, Deus, obrigado por não ter feito isso naquele tempo. Obrigado, Senhor, por não ter me dado aquela situação naquele tempo. Que hoje eu reconheço que não era o tempo de Deus. Hoje eu reconheço que era imaturidade minha. E se essa situação tivesse acontecido lá, muito provavelmente eu seria destruído.
Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é teu Pai. E Ele te ama tanto, que ainda que Ele saiba, esteja vendo que você vai ficar meio chateado, mas Ele não vai abrir mão de te proteger. Ele não vai abrir mão de te guardar, sabendo que um dia a maturidade vai vir sobre a sua vida, e você vai reconhecer o que Deus fez, você vai reconhecer o que teu Pai fez por você, e você vai entrar na presença dele com um coração grato. Guarde esse princípio no seu coração também. Mais do que orar ao Senhor, mais do que chegar na presença de Deus como um pedinte, eu preciso buscar a vontade do Pai. Aleluia. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Sabe, irmãos, nós temos vivido muitas coisas. Essa geração tem sido bombardeada por muita informação, por muitas estratégias humanas, por muitos caminhos facilitados. Mas a Bíblia, ela continua a mesma. O nosso Deus, Ele continua o mesmo. E nós não temos outro caminho para trilhar com Deus. Nós não temos outro caminho de vitória no Senhor, a não ser cumprirmos os princípios que a Bíblia nos ensina. Nessa manhã eu quero que você saia com isso como um carimbo no seu coração, como uma marca na sua alma, de que você precisa, acima de tudo, andar sobre os princípios que a Bíblia nos ensina. Isso aqui, irmãos, é um livro de ensinamentos e de princípios que faz você avançar em Deus. E se você começar a colocar esses princípios diante de você e andar sobre esses princípios, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Ela vai se cumprir na sua vida. Você vai viver tudo que Deus tem para você. Aleluia. Mas o seu papel, o meu papel, o nosso papel é andarmos nas condições que o Senhor tem colocado para nós. Amém? Você está entendendo isso? Eu quero que você tire agora 30 segundos e reflita sobre a sua vida. Eu vou pedir ao Espírito Santo que marque o teu coração nessa noite, nessa manhã. Que essa palavra, ela vai vir na tua mente, no seu coração durante toda essa semana. Amém. Essa palavra, ela vai ficar reacendendo no seu coração. Porque nós precisamos entrar num caminho de progressão. Nós não podemos ficar indo e voltando. Uau. Nós não podemos ficar andando de mensagem em mensagem. Uau. Nós não podemos vir para a igreja e receber uma mensagem que vai alegrar o nosso coração e dali 2, 3 dias você precisa de outra para alegrar o seu coração novamente. Não. Essa não é a proposta da palavra de Deus para você. A proposta da palavra de Deus para você é que você tenha uma vida caminhando dentro dos princípios bíblicos e que você avance todos os dias. Que você avance, que você prossiga. Nós temos uma palavra sobre essa igreja, sobre a sua vida. Foi decretada uma palavra no início desse ano, que nós avançaríamos, que nós conquistaríamos terrenos, que nós conquistaríamos terras, lugares em Deus. E essa palavra, ela continua empedrada sobre a sua vida, ela continua gravada sobre a sua vida, porque não é uma palavra do homem, não foi eu que disse isso, mas foi o Espírito Santo de Deus. E essa igreja entendeu isso, porque durante 12 dias nós oramos ao Senhor, nós entregamos esse ano inteiro nas mãos do Senhor, e temos vivido muitas coisas em Deus. Mas às vezes eu percebo que algumas pessoas têm parado, têm fraquejado, têm desanimado. Nós não podemos ser assim, irmãos.
Deus nos chamou para avançar. Deus nos chamou para avançar. Deus nos chamou para avançar. E existem pessoas, existem nações, existem homens e mulheres, crianças e adolescentes que serão alcançados por esse avanço, que serão tocados por esse avanço seu e meu, que serão alcançados, serão salvos, serão libertos, porque a igreja do Senhor decidiu avançar. Mas como avançar, pastor? Como avançar? Cumprindo os princípios da palavra de Deus. Aleluia! Faça disso o teu estilo de vida. Não dê um passo. Não faça nada. Não decida nada sem antes consultar a vontade do seu Pai. Não perca tempo. Deus me fala de muitas pessoas que estão frustradas e estão perdendo tempo, rodando e andando em círculos, e não estão chegando em lugar nenhum. Você precisa aplicar. Você precisa trazer esses princípios da palavra de Deus para a sua vida. Você já usou todo o seu conhecimento, você já usou toda a sua força, e a sua caminhada continua pesada, a sua caminhada continua difícil, mas a palavra de Deus nos diz: leva-me para o seu caminho, deixa eu consertar as suas veredas, deixa eu aplanar o seu caminho, deixa eu pegar na sua mão. Mas para isso você precisa abrir mão de tudo que você é, abrir mão de tudo aquilo que você pensa que é. Eu conheço muitas pessoas que estão frustradas nesse país. Sabe por quê? Porque ouviram coisas maravilhosas sobre essa nação, estando ainda no Brasil. Ouviram coisas maravilhosas a respeito dessa nação. E é verdade. Só que vieram firmadas naquilo que ouviram de homens e mulheres. Chegaram aqui, começaram a confiar na sua força, na força do seu braço, e começaram a ver algumas pessoas, e começaram a caminhar em cima daquilo que viam, e hoje estão frustradas, porque não conseguiram chegar em lugar nenhum. Sabe o que Deus está te dizendo? Olha para mim. Olha para mim. Eu te trouxe aqui. Olha para mim. Deixa eu consertar as suas veredas. Deixa eu andar com você nesse caminho. Olha para mim. Se você fizer isso, meu irmão, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua condição. Deus vai realizar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus, se coloque em pé nessa manhã, em nome de Jesus. Glória ao Senhor, glória ao Senhor.